Bom, a localização geográfica das 7 igrejas está em Apocalipse 1, né? Nós lemos assim no verso 11. Ele dizia: eu sou o Aleph e o Taf, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 congregações que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, essa Ásia é a Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. E o Messias disse: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 congregações e os 7 castiçais que viste são as 7 congregações. Então, as coisas que nós vamos descrever agora eram do tempo de João. Nós vamos ver que Filadélfia era uma congregação local lá na Ásia Menor e literal, né? A carta é adereçada a uma congregação física que realmente existia no tempo do discípulo João. E Apocalipse 3 começa assim a menção à igreja de Filadélfia, a 6ª igreja. E ao Melahim, o anjo da congregação que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Se as pessoas não estudam a fundo, desde o Gênesis, né, elas não vão entender do que se trata o Apocalipse, porque o Apocalipse é um compêndio de toda a Bíblia. Então, quando fala de porta aberta, fechada, está falando do tabernáculo. Tanto é que fala da chave de Davi, porque Davi, por um tempo, colocou o tabernáculo na própria casa dele, ele tinha essa chave, né? E o Messias é o sumo sacerdote, ele tem a autoridade, né? O controle sobre quem entra nos santos, né? Nos lugares santos ou não. E por isso que Filadélfia é uma das 2 igrejas que são as melhores das 7, né? Junto com Esmirna, que não tem reprovação. E diz: e guardam a minha palavra. Então, para ser parte de Filadélfia, as pessoas não podem negar as escrituras, né? Rechaçar a Torá, né? Que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, rechaçar os evangelhos, como muitos fazem com João, e tantas outras porções das escrituras que estão sendo refugadas por movimentos em toda parte. Então, quem nega alguma parte da escritura já está fora de Filadélfia, né? E diz: e não negam o meu nome. Para entender o nome do Messias, nós temos que entender o nome do Pai. E o nome do Eterno é Yahuwah, o Eu Sou, né? O Messias tem no aramaico Yeshua ou Yahushua no hebraico, no paleohebraico antigo. Então, o nome do Messias é Yahu, é salvação. Então, para ser parte de Filadélfia, tem que ter este nome. Não vale outro qualquer nome. Aqui está mais a respeito do histórico daquela igreja, daquela congregação. Era situada em uma vasta colina entre 2 vales férteis, regados pelo rio Hermos. Filadélfia era uma cidade estratégica, principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Oferecia uma passagem natural, uma porta aberta, por isso ela é também chamada de a Porta do Oriente. O paganismo tinha em Filadélfia o seu culto ao Deus Sol com seus altares e seus templos, porém pelos fins do 1º século o seu estado religioso messiânico era florescente. Aconteceu que posteriormente houve uma apostasia. A igreja Filadélfia, né, que é do grego filo, de fraternal, Délfia, né, de irmão, né, o amor fraternal, irmão fraternal, ela foi inspirada na antiga cidade grega que hoje é denominada Alá-Serrir, quer dizer cidade de Alá, e no atual território da Turquia. Nós vemos uma modificação na congregação de Filadélfia posteriormente, que o Apocalipse 3,9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Rassatã, aos que se dizem Yahudim e não são,
mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, uma menção já foi feita em Apocalipse antes, né? Em Apocalipse 2:9, se referindo à igreja de Esmirna, aqueles que se diziam judeus e não eram, portanto blasfemavam. Então, quando alguém arroga ser algo que não é, isso se torna uma blasfêmia. Então, tem que se ter muito cuidado para qualquer grupo que use essa nomenclatura. Nós somos Filadélfia, quando não são. Isso é muito perigoso. Isso é arrogância. E não adianta se autodenominar Filadélfia. Você tem que ser Filadélfia em palavras e atos. E Paulo diz que aquele que diz ser alguma coisa não é nada, né? Mas não é aquele que se recomenda, mas a quem o Messias recomenda que é algo. É muito importante levar em conta todos os detalhes, queridos, do Apocalipse, porque senão você vai ficar sendo levado por qualquer corrente de doutrina, qualquer vento. Em Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja, guardar da hora da tentação, né, do período, do tempo, do cronos, é diferente de ser arrebatado e morar no céu, enfim, toda e qualquer interpretação que não está no texto, né? Ser guardado da hora da tentação significa ser arrebatado antes da tribulação? Não. Filadélfia não existe no tempo da tribulação, que é para os últimos dias, porque ela ficou no passado. Essa congregação local literal acabou quando Constantino se aliou ao cristianismo e perverteu a fé pura das pessoas na Ásia Menor no quarto século. Então, a partir do quarto século, quem era fiel em Filadélfia ou foi morto ou fugiu. Então, essa igreja foi até mais ou menos essa congregação até o quarto século. Então, como dizem que existe uma congregação de Filadélfia hoje, não faz sentido. Eu vou mostrar por quê. Ninguém vai ser arrebatado para o céu. Isso é um tanto chocante, mas quando você estuda a fé hebraica, as profecias, você vê que o Eterno não prometeu que os santos algum dia iriam reinar no céu ou serem arrebatados para o céu. Em Jeremias 23:5 diz: quando vier, aliás, Mateus 25:31 diz: quando pois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, onde é esse trono que o Messias vai reunir os seus súditos? Vai dizer: vinde benditos meu Pai, entre no reino, e vai apartar os ímpios para fora, vai haver choro e ranger de dentes lá fora. Onde é isso? Em Jeremias e Isaías falam deste reino. Eis que vem dias, diz o soberano, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará a justiça e o juízo na terra. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Então, essa profecia não se cumpriu ainda, ela vai se cumprir na vinda do Mashiach, quando ele reinar sobre a terra, sobre o trono de Davi. É impressionante como as escrituras são claras sobre o reino messiânico na terra. Apocalipse 2:26-27 diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, nós vamos reger as nações. Que nações? No céu não tem nações. No céu ninguém vai usar, tem que usar a vara de ferro. Vai usar a vara de ferro com quem? Com os anjos? Com o Pai? Com o Messias? Não tem sentido, né? Então é na terra. E Yahushua disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, né, restauração da terra, a natureza de Israel, né, quando tudo começar a ser regenerado no milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Está muito claro para você que não vai haver arrebatamento para o céu, coisa nenhuma. Então, na linha escatológica, eu farei um estudo mais incrementado sobre o passo a passo desses acontecimentos desde a segunda vinda, é que nós estamos na era comum e a vinda de Yahushua vai inaugurar o reino milenar na terra, né? Apocalipse 5:10 é muito claro. Eles reinarão sobre a terra.
Então, no reino milenar, estaremos com o Messias durante 1000 anos. Não iremos ao céu em nenhum momento. No fim do milênio, o Messias entrega o reino totalmente regenerado ao Pai, né? Que é aí em Apocalipse 21, 2 e 3, que a cidade santa desce com o Pai. E os santos estão aqui, né, no acampamento, aguardando o estabelecimento do reino eterno. Aí acaba o reino milenar do Messias e começa o reino eterno. Ok? Bom, queridos, aqui diz assim, Apocalipse 5:10: E para o nosso Criador nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos aonde? Sobre a terra. Ninguém vai para o céu. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, veja, quando ocorre o arrebatamento, que é um translado, nós seremos reunidos os 4 cantos da terra em Israel, lá em Jerusalém, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando vai acontecer isso? Na última trombeta. Então, na última trombeta, quando os santos forem reunidos, né, transladados para Jerusalém, nós vamos para o céu? Apocalipse 11:15 diz sobre a 7ª trombeta: E o 7º anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso soberano e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Então são os reinos do mundo, debaixo dos céus, como diz Daniel 7. Né? Então, queridos, para concluir, o Messias diz à igreja de Filadélfia: Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Eloá, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Eloá, e o nome da cidade do meu Eloá, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Eloá, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach, o Espírito, diz às congregações. A nova Jerusalém virá do céu, mas não será no céu. O reino do céu será na terra. Ele é do céu, mas ele não será no céu. Assim como nós somos livrados na tribulação, mas não da tribulação. O Criador não nos enganou dizendo que não passaremos pelo fogo, passaremos pelas águas. Pelo contrário, o Messias disse: Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que possamos perseverar até o fim, a despeito de sermos transladados ou arrebatados para algum lugar, porque o Pai cuidará de nós. Até um próximo vídeo.